O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com o que escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, disse: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Coração Santo, tu reinarás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Filhos, nós temos a graça de celebrar essa belíssima, profunda devoção edificante do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, a liturgia nos coloca um fato que Marcos nos conta, de Herodes, o perverso, o doente, o imoral. João Batista, o profeta. É impressionante esse texto, porque nos mostra que Herodes teve todas as condições. Marcos faz lembrar que Herodes sabia quem era João Batista. Ele até gostava de conversar, respeitava João Batista. Mas a palavra de João Batista o embaraçava. Se entende nessa palavra, o confundia.
Não é que o confundia que era difícil adequar a vida que ele levava devassa com a vida cristã. Ele era judeu. Não esqueça que Herodes, para ser o rei dos judeus na Galileia, era judeu, mas tinha vendido o seu corpo, tinha vendido sua alma para os romanos, não só por ser o rei que governava e facilitava a dominação dos romanos, mas ele não era um homem que vivia a sua religião. Por isso João Batista, que foi lá no Jordão, preparava o caminho do Senhor, causava nele um mal-estar. É assim mesmo. A palavra de Deus, ela provoca mal-estar quando a palavra se choca com a nossa vida, principalmente quando a nossa vida é errônea. Mas esse é o sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus não é água com açúcar para simplesmente vir acalentar nosso coração. A palavra de Deus, a própria religião, seguir Jesus Cristo, não é simplesmente ter a garantia de que eu não vou pegar Covid, lamento, mas essa garantia Jesus não deu. De que não vamos ter câncer, Jesus também não deu. De que nós vamos ter uma vida tranquila, também não falou. Seguir Jesus Cristo desinstala. E aqui, meus irmãos, mostra, Herodes é a personificação, ele é a imagem de um homem muito bem sucedido na vida, rico, poderoso, um homem que representa todos nós, mas que quando precisou tomar decisões na vida, tomou as decisões erradas. Podemos não ser um rei da Galileia, rei de lugar nenhum, podemos não ser poderosos nem importantes, mas quer dizer aqui, que esse homem tinha tudo e acabou sem nada. Esse homem tinha um reino, tinha mulheres, tinha uma posição social, e no dia do aniversário se transformou num assassino. No dia do aniversário, quando celebrava a graça da vida, se transformou num homicida. Meus irmãos, olha as decisões, como mudam a nossa história. Como as decisões, elas podem nos levar à santidade ou à perdição. Eu pego esse viés, porque hoje nós estamos em Jesus, no seu sagrado coração, e essa devoção, ela tem um objetivo que aprendamos dele. Herodes não aprendeu. Que aos poucos, eu e você, vamos aprendendo de nosso Senhor a mansidão, a humildade. Se Herodes fosse um pouco humilde, ele tinha acertado a vida. O que lhe faltou aqui foi humildade. O que lhe faltou aqui foi mansidão. Mostra esse texto também bebedeira. Certamente, você sabe que as festas, não diferente da de hoje, mas o pessoal carcava na moleira o vinho. Entre os romanos havia a latrina, de um lado, tinha a mesa do banquete, não comparar com o altar, mas tinha a mesa, de um lado a latrina, e do outro lado o vomitório, que era para vomitar. Se comia tanto, se empanturrava,
Se bebia tanto que a pessoa ia vomitar para voltar a comer. É verdade? Não estou inventando conversa? Nessa altura da festa, Herodes estava embriagado e perdeu a noção. Perdeu a noção da realidade para oferecer metade do seu reino para uma enteada. Que ela fosse bonita, sim, mas mulher por mulher ele tinha um harém. Mulher por mulher ele tinha um harém. Para ficar com a cunhada é coisa do fedorento. Para ficar com a cunhada. Davi tinha 1000 mulheres a seu dispor, o harém do rei Davi. Meu filho. Herodes não era muito diferente, era da sua cultura. Então você percebe, comecei aqui, esse evangelho já apareceu várias vezes, por isso a minha linha hoje, o meu viés hoje é exatamente esse homem estava perto de João, perto de Jesus, e não aprendeu nada. Por isso eu e você, meus filhos, hoje quando nós estamos no Sagrado Coração de Jesus, inclusive chegou uma imagem lindíssima, toda primeira sexta-feira do mês nós vamos assumir de trazê-la aqui, inclusive foi uma doação de várias pessoas, e também de uma senhora, o mesmo artista que fez Nossa Senhora do Carmo, lindíssima, fez de Sagrado Coração de Jesus. Eu me esqueci, confesso, a gente não dá conta de tudo, de ter pedido para colocar. Mas essa devoção é para que aprendamos. Jesus falou: aprendam de mim. A questão é que quando nós nos dispomos a aprender com Jesus, a nossa vida é colocada em confronto. A nossa vida é colocada em xeque. E eu não estou falando só de coisas cabeludas. Claro, aqui ficar com a cunhada, oferecer o bebum, sem vergonha. Não é isso não. Estou falando nas escolhas às vezes simples. Esse homem celebrando o aniversário, termina o aniversário como um assassino. Nós, ao seguirmos Jesus, aprendermos a ser mansos e humildes, tem implicações. Quem quer ser cristão implica. Vamos à primeira leitura que foi proclamada. A primeira leitura da carta aos Hebreus nos fala assim: você quer seguir Jesus? Jesus manso e humilde de coração, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós, perseverai no amor fraterno. É condição. Não esquecer a hospitalidade. Lembrar dos prisioneiros, os que estiverem presos, ter comunhão com os que estão maltratados. Ao mesmo tempo, veja, começa dizendo a dimensão social, começa dizendo sobre que a dor do outro é minha. Começa falando dos que não têm onde dormir. Chocou quando vê o padre Lancelotti pegar uma marreta e quebrar embaixo de um viaduto. Escutei gente dizendo: mas que louco, não é assim que se resolve o problema. Não é assim, mas é quando chegar à noite alguém tiver que dormir, é assim que se resolve. É claro que não é o ideal, mas é o que se pode fazer no momento. O ideal é que não haja pessoas na rua. O ideal é que ninguém, como ontem no programa não, na adoração, que inclusive está disponível no YouTube, e eu recomendo, mesmo que você rezou ontem, eu fiz essa experiência semana passada. Eu conduzo, porque eu rezo, claro que eu rezo, mas gente, não sei se vocês percebem, é uma negatividade que vem, não vem coisa boa.
Aí quando foi na segunda-feira eu assisti, eu rezei a primeira adoração. Por isso está no YouTube, Padre Manzotti. Mesmo que você tenha acompanhado, faça de novo uma oração pelos doentes. Tem muita gente doente. Nossa Senhora de Lourdes. Mas ontem começa a aparecer com força. Não uma, não duas, não 3 vezes. Muitas vezes perdi minha casa. Fui despejado. Apareceu ontem, não tenho o que comer. Ser cristão é olhar essa realidade, mas continua. Ser cristão tem implicações. Leve um matrimônio honrado. Ninguém é obrigado a casar. Casou? Ônus e bônus, meu filho. Ninguém é obrigado a ser padre. Ônus e bônus. Honrado. Honre o teu leito conjugal. Meu filho. Honre teu sacerdócio, tá? Pode jogar para mim. Mas não manche o teu leito conjugal. Porque Deus julgará os adúlteros e os imorais. Hebreus. Que o amor ao dinheiro, ser cristão. Que o amor ao dinheiro não inspire vossa conduta. Meu filho. Que o amor ao dinheiro não inspire desviar equipamentos de saúde. Que o amor ao dinheiro não inspire a corrupção. Que o amor ao dinheiro não inspire a sermos desonestos. Que o amor ao dinheiro não inspire o nosso tratar da outra pessoa olhando o sapato ou o tênis que tem ou não tem, ou chinelo de dedo. Que o amor ao dinheiro não nos inspire a má conduta. Pelo contrário, nunca te deixarei, se contente com o que tem. Olha que promessa do Senhor, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu sou teu auxílio, não temas. As implicações, e Herodes não entendeu nada disso. E se queremos seguir Jesus, não tem outro caminho. Você vai dizer, mas é complicado. Não é complicado, é decisão. Não é difícil, requer esforço. Mas o que na vida se conquista sem esforço? Diga para mim. Até a gravidez é um esforço tremendo de 9 meses. É tão bom, satisfatório para as mulheres, é ou não é? As mulheres vivem rezando, dai o dom da gravidez, mas são 9 meses, criar um filho. Nasce um bezerrinho, em poucos dias já está andando ali, malacafeto, mas está andando, já está comendo, já está se virando. Filho leva o quê, meu filho? Para não falar pouco, pelo menos 10 anos. Santa Ágata, ou Santa Águida, tanto faz, foi uma mulher que entendeu tudo isso. É um exemplo muito bom hoje. Por isso usamos o vermelho do martírio. Eu tive o privilégio de visitar lá na Catânia, no sul da Itália. Na ilha, tem a ilha de Sicília, Santa Luzia, e tem também Catânia. Santa Águeda era de uma família nobre. No ano mais ou menos 235. E ela muito cedo resolveu entregar a sua virgindade como esposa de Jesus. E naquele tempo havia uma tradição muito bonita. O bispo, através fazia-se um rito chamado velatio, velação. Ela se velou para o mundo e se entregou para Deus. Colocava um véu vermelho em sinal de sou esposa de Cristo. Naquele período havia o imperador, os cristãos foram muito perseguidos.
Sempre se escuta Diocleciano, mas nesse caso era Décio. E ser cristão era motivo de perseguição. Foi quando o governador lá do sul da Itália, Quinciano, foi denunciado que ela era cristã. E eu vou ler, aqui eu tenho que ler, nos autos do martirológico, a conversa entre ela e ele. Ela virgem, esposa de Cristo, mas muito rica, de família muito influente. O governador também não era tão tonto que do nada ia condená-la. Diz assim, ele pergunta a ela: qual a classe que você pertence? Perguntou o governador, a inquirindo. Ela disse: não só de uma classe livre, mas de uma família nobre. O governador Quinciano disse: se você é nobre, então por que se veste como escrava? Respondeu ela: porque sou serva de Cristo. Então ele continua: sendo realmente livre e nobre, por que se faz escrava? Responde ela: a máxima liberdade na nobreza consiste, para mim, em ser serva do meu esposo Cristo. Ele retruca: se for assim, eu renuncio a Cristo, porque nós veneramos os outros deuses que nos dá a liberdade. Responde ela: liberdade? De adorar um pedaço de madeira, de pedra? Que liberdade é essa? Diante da firmeza de Santa Águeda, ele faz com que ela tente negar Jesus. Mas como negar? O primeiro martírio dela foi ter os mamilos arrancados. Ela teve os seios cortados. Foi presa. E naquela noite, miraculosamente, São Pedro a curou. No outro dia, a cura que ela atribui a Jesus e a São Pedro foi motivo de maior raiva. Então, ela é arrastada em cima de cacos de vidros. Os romanos eram cruéis. Dá uma olhada na cruz. Eram cruéis quando queriam ser. É só olhar o que faziam com os cristãos, o que acontecia, os jogos de Roma. A crueldade, não venha me dizer outra coisa. Eles governavam na crueldade. E depois, em cima de brasas, foi morta. Filhos queridos, teve outros fatos miraculosos, mas eu não quero ficar no fato miraculoso. Você vai dizer, ela foi derrotada pelo governador. Mas mal sabia ele o que Santo Agostinho diz depois: o sangue dela fez florescer Santa Luzia e todos os outros cristãos. Herodes teve sua chance. Começou na alegria do aniversário e terminou no pecado mortal de ser um assassino. Começou rico, terminou pobre. Começou poderoso e terminou um escravo do pecado. Ágata começou nobre, foi reduzida a pobre e terminou na glória eterna. Quem escolhemos seguir?